Não o fiz por vocês. Tinha velhas contas a ajustar com este imbecil. Jurei que um dia me havia de vingar e o momento chegou hoje mesmo logo de manhã pela fresquinha. Oh, tchau, tchau! Que bom! Pata de gorinha! Tu queres mesmo comer pata de Pequim, quer? Porque terei sempre comigo o meu pai e a Toia. Tá bom. De ser um parvalhão. Muito bom mesmo, papá. Vais-te embora já? Sim, tenho treino de futebol. Toma o teu almoço. The person behind it all can't find out. It's a catch-22. And none of that was fun. Is that what you think? You were sick of it. You had enough. It was stupid. You couldn't take any more. Huh. Is that right? If you're having trouble following this, let me spell it out. There was no place for me to return to. This was the only place I could go. And now you're leaving, just like that. What are you going to do? Just throw your life away like it was nothing? I'm not going there to die. I'm going to find out if I'm really alive. I have to do it, Faye. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao podcast de Mangas e Animes Portugal. Comigo hoje tenho Nova. Olá. E a Vicky. Hello, people. A mãe do grupo. E hoje não temos connosco a Carolina, que a Carolina decidiu baldar-se, tinha cães para tomar conta e... Coitadinha, já estou eu aqui a difamá-la. Mas pronto, isto basicamente é organizar a vida de 4 pessoas, tudo para o mesmo dia, parecendo que não, é mais complicado do que parece. Tudo é sempre mais complicado do que parece. Ou então será mais simples e nós é que complicamos. É aquela coisa. E pronto, eu hoje estou aqui sozinho abandonado no meio dos dinossauros. Basicamente vamos falar o tempo todo de Dragon Ball e eu vou ficar calado a ouvir. Eu não sei, mas eu sei que quiser falar de Doraemon. Tivemos o nosso primeiro comentário, pessoal. Tivemos o nosso primeiro comentário de apoio no último episódio. Decidimos então fazer disso o tema de hoje. Caso não chegue, a gente vai falar de mais alguma coisa e vamos inventar, que é... Improviso, é a lei da vida. Improviso é a lei da vida e nós somos muito bons nisso. Portanto, há de correr tudo bem. Mas como o nosso único comentário até agora foi sobre dub versus sub. Introduzidos só assim um bocadinho o tema, o que é dub, o que é sub. Basicamente o dub é para dobragens, sub é para subtitles, que isto é o termo em inglês, que é para as legendas. É assim, eu acho que todos nós, pelo menos numa fase inicial, vimos tudo dobrado, principalmente dando continuidade ao que a gente falou no último episódio, que é, nós no início vimos tudo em português, ou derivados. Era o espanhol e o português, não é? É exatamente isso que eu ia para dizer, o derivado português. Não é derivado, obviamente, mas... Sim, porque normalmente uma pessoa, quando é criança, também não tem uma grande capacidade de ver mais do que a língua nativa que aprende, não é? Há aquelas crianças que aprendem 2 ou 3 línguas quando ainda têm 3 ou 4 anos, mas contando que 99% da população aprende só uma língua ao início... É assim, eu tenho uma história que é quando eu era pequeno, aluguei um DVD qualquer de um filme de animação e como só estava em inglês, os meus pais leram umas legendas do filme todo. Sim, se eu disser que eu vi a Pequena Sereia também legendada em português porque alguém se enganou a comprar e comprou a versão original, mas sim, tentar então ler as músicas, vamos dizer assim, eu não percebi metade. Eu sou o único que aparentemente viu o anime dobrado em inglês. Sim, o inglês nunca vi dobrado. Não, em inglês também não. E isso para mim faz-me imensa confusão, porque, pá, não sei, se calhar pelo facto de eu ser mais novo. Não sei, é assim, na televisão não aparece dobrado. Não, mas aí está, eu não vi na televisão. Pronto, como e disse... vi no computador eu vou ver o original. Mas aí está, eu quando comecei a ver anime, sim, que eu tinha pá aí 11 ou 12 anos, foi com Naruto. Uhum. E na altura, o japonês... Oh meu Deus, Naruto, mainstream. Não, oh meu Deus, tu começaste a ver animes com o Naruto e é tão recente. Opa. Meu Deus, nós começámos a ver animes com Dragon Ball, maior parte. Portanto, não tens da vida a falar. É assim, tipo... calma. Como eu disse no episódio anterior, Naruto foi tipo... Naruto é bom, apenas é assim. Quando começa muita gente a falar da mesma coisa, uma pessoa chateia-se. Não, nem é por causa disso. É mesmo por ele para ter mim é tipo começado... futebol, não se calam com o futebol. Então eu vou-me embora. É mesmo por ele ter começado com o Naruto, que é tipo um anime bué recente. Sim, nesse aspecto. Tu és bem recente. Okay. Naruto é de quando mesmo? 2000? Naruto é 2000. É, acertei. Devia ter jogado no Euro Milhões. Mas ter em conta que quando eu comecei a ver Naruto já existia o Shippuden. Portanto... Ok, já quando não é assim tão o Shippuden é de quando? Isto vê-se muito... O Shippuden é pai de 2008, pai, não sei, estão a inventar. Mesmo assim, sinceramente. Tu começaste a ver e o Shippuden já saía. Deixa-me cá ver na internet, Google...
O senhor Dr. Google ajuda muito nestes aspectos. 2007 foi quando ele foi lançado. E tu começaste a ver Naruto clássico quando 2007 já estava a sair. Eu em Já. 2007 estava no secundário. Portanto, eu comecei a ver anime em 2007. E que... Tu começaste a ver anime há 10 anos? Sim. Anime como sim, anime? Uau. Sim, Mas anime isso como é mais anime, tempo- sim. Isso é mais tempo do É. que eu. Eu 2 anos depois sério? disso, 2 anos depois disso voltei a rever a Sailor Moon, que por acaso revi em português, mas já não me lembro. Só me lembro da estridente voz da Usagi. Pronto, e tá. E numa fase inicial de animes, eu vi Naruto, vi Bleach, vi Dead Note e vi Fullmetal Alchemist, o normal, a primeira. Em inglês? E vi esses 4 em inglês. Oh my god. Primeiro, eu não tinha bem ainda não tinha dado bem aquele pulo de ok, existe uma versão japonesa para ver. Só existia eu não percebo assim tanto inglês, porque não nos vamos esquecer, eu só tinha tipo... Então tu viste isso como vir anime ou viste isso como mais uns desenhos animados para ver? Não. Vi como quem viu o anime, mas simplesmente ler legendas em inglês para mim era demasiado complicado. Basicamente o passo era esse. E ler em brasileiro, nunca gostei, man. Nunca gostei, nunca consegui. Eu tive a sorte, quando entrei no mundo dos animes, eu já estava habituada a ler coisas em inglês. Eu leio quase tudo em inglês, porque eu comecei assim, eu comecei a ver séries. Quando eu passei para os animes, lá está, Sailor Moon eu revi em português, tenho quase a certeza que foi em português, sim. Marmalade Boy é que já foi a versão japonesa com legendas em português. Acho que toda a gente de que pelo menos é da minha altura, não é como agora que vem em Naruto, daquelas pessoas que eram da minha altura, toda a gente viu pelo menos o Dragon Ball em português. Sim, Dragon Ball, Samurai X, Pokémon, Digimon, isso foi quase tudo em português. Tudo o que dava na televisão nacional. E Yu-Gi-Oh! Vi todo em inglês também. Tu és a pessoa mainstream aqui, na realidade. Não, é verdade, eu sou o mais... Em termos de gostos, apesar de eu hoje em dia adorar romances, infelizmente não está aqui a Carolina para não dizer que Clanada é vida. Isso porque a Carolina não começou com Clanad. Ela não está aqui. Exato, Eu devia ter dito exato. na semana passada, quando entrei, quando estava a fazer a revisão, que o problema dela com Clanad é porque ela não começou os romances com Clanad. É verdade, Se ela tiver... Pronto, eu comecei com Maid-sama, também é verdade. Mas passei logo para Clanad. Também eu. Eu adoro Maid-sama e esperei anos até acabar o manga. Mas depois passei para Clanad. Duas histórias totalmente diferentes, até porque Maid-sama é baseado no mangá e o Clanad é baseado numa Visual novel. visual Uma novel. light novel. Visual novel. Eu ia aqui a Yeah, fazer visual light novel. São muitas novels. É baseado numa visual novel, logo é diferente. Angel Beats não é visual novel. Angel Beats não é visual novel porque é daqui, é a mesma coisa. Também tem visual novel. É que a Angel Beats é uma mistura. Fiz uma publicação sobre os animes daqui, desde o Air, a Clanad, a Fins, que entretanto já me esqueci. E o Canon 2006, desculpem, E o nostalgia Canon? a bater. Sim, mas estamos a fugir ao tema inicial, na realidade, com isto tudo. E isto para dizer o quê? Que é, eu vi montes de coisas em inglês, entretanto, quando descobri, não é quando descobri, quando fiquei mais à vontade com o inglês, que é tipo, não, isto em japonês faz muito mais sentido porque eles são muito melhores. Agora, a minha questão das dobragens, de ver dobrado ou ver legendado, é só uma diferença fulcral, que é, primeiro, em termos de qualidade, se estivermos só a olhar para a qualidade, a japonesa é 90% das vezes melhor. Porque o Japão tem uma indústria de voice acting. O Japão, para cada personagem, tem um ator. No caso de Dragon Ball, nós tínhamos 5 pessoas a fazer todas as vozes. 6, eles eram cerca de 6. Eu mandei Porque eles um ao meu lá. início, lá está, mas isso também tem a Mas ver com estavas quase lá. uma informação roda. Na altura, a informação não chegava como hoje em dia chega. E eles quando a informação chegou para Dragon Mesmo Ball... hoje em dia, em Portugal, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, que eu não vou fazer diferença porque os Estados Unidos, apesar de ter uma indústria um bocadinho melhor, porque eu sei que tem, não é igual. Porque para as legendagens... Ok, nós não estamos a falar de filmes da Disney. Filmes da Disney, mesmo em Portugal, as dobragens hoje em dia ainda são boas e cada personagem tem um ator, tudo bem. Mas para, por exemplo, as animes que ainda dão hoje no Panda, ou mesmo Dragon Ball Super, que vai voltar a ser dobrado agora para o Panda, tu tens um cast muito reduzido para o número de personagens versus tipo Isso como os japoneses isso tem a ver fazem. com toda a indústria em si e também com... Por isso é que eles Yeah. andam sempre... Lá está, para Dragon Ball e animes há cada vez mais audições para o pessoal tipo,
qualquer um de nós, pobre como mortal desse mundo, tentar a sorte. Mas lá está, é as diferenças de mundos. Isso é como dizer que live actions japoneses acabam por ser melhor que os live actions americanos. Não, mas aí está. Como estavas a dizer, isso é que eles têm toda uma indústria à volta do voice acting. Voice acting é uma profissão, tal e qual como em Portugal, ator é ser uma profissão, não é ser dobrador que é ser a profissão, é ser ator. Em Portugal é ser ator que é a profissão. Lá, tu tens os atores de dramas e tens os atores de voice acting. E raramente eles se misturam. Pronto, isto para dizer que, de uma maneira geral, eu acho que os japoneses são muito melhores a dobrar, entre aspas. Pronto, porque o que eles estão a fazer também tecnicamente é dobragem, só que é para japonês. Agora, eu acho... Exatamente, dobrar para japonês. Agora, eu acho que para mim há certos casos que se me desses a escolher, se fosse tudo... Imaginando que nós portugueses ou os ingleses tinham a mesma capacidade de dobrar com a mesma qualidade que os japoneses, com a mesma quantidade de atores, com a mesma quantidade de formação. Sim, estando tudo ao mesmo nível, sim. Estando tudo ao mesmo nível, eu quase certeza que não via em japonês. Via ou em inglês ou em português. Porque o facto de estás a perceber o que as personagens dizem, o impacto emocional que as coisas têm quando são ditas e o delivery dos atores não tem nada a ver. Sim, é por isso que é necessária a dobragem, pelo menos para as crianças. É uma maneira delas captarem melhor a mensagem que está a ser transmitida e desenvolverem as suas próprias capacidades. Assim, dizem, mas elas também precisam para ler e tal, não sei o quê. Epá, leem livros. Exato. Mas também é assim, as primeiras coisas que eu vi em português realmente foi o Dragon Ball, mas depois também vi alguns em inglês e não era assim tão mais velho quanto isso. Sou a única pessoa que nunca viu anime em inglês. E mesmo filmes e tudo, eu podia não perceber uma palavra ou outra, mas via filmes inteiros em inglês em vez de ser com legendas, porque precisava também de, tanto na nossa altura havia o Cartoon Network. Mas isso é a diferença, é aquela capacidade que uma pessoa depois tem, porque a diferença dos bonecos para ver filmes live action, diga-se assim, com pessoas, é que tipo muitos dos trabalhos chineses há uma dobragem por cima. Eu estava no outro dia a ver, acho que era um drama chamado Meteor Garden, e aquilo é dobrado e tu vês que há ali é tal e qual como nós aqui no podcast, as pessoas agora estão-nos a ouvir, mas se nos estivessem a ver associavam a cara à pessoa, mas também viam que a voz está conectada, tem uma grande ligação da boca que ela está a sair, basicamente. Quando tu na dobragem consegues perceber que há ali parece uma muralha. Não, mas aí está. Aí é diferente porque aí tens a barreira dos lábios, não é? Que os lábios nunca vão bater certos. E isso acontece com os animes, porque assim, o anime que é um desenho animado, uma animação que é criada numa língua, obviamente vai ter os maneirismos dessa língua. Os atores da dobragem portuguesa da Dragon Ball tinham o seu guião, eles próprios disseram numa entrevista, tinham o seu guião, mas muitas vezes essa fala acabava, mas a personagem continuava a falar, eles tinham que improvisar aí. Fora a questão de eles já terem autorização para improvisarem muita coisa, eles próprios tinham que improvisar no momento em que viam, a personagem deles continuava a mexer os lábios. Porque pegando agora nisso, por exemplo, animes que são feitas para... Porque, por exemplo, são feitas no Japão, ou seja, é feito para o ritmo dos japoneses, para a língua japonesa, e de vez em quando o lip sync é mais complicado. Partindo para um tema parecido, que é... Eu, por exemplo, eu tenho 3 animes que depois de já ver anime legendado e já estar à vontade com inglês, eu decidi ver dobrado em inglês. Porquê? Uma delas, não sei se vocês já viram, que é Baccano. Não vi, mas sei qual é. É porque Bacano passa-se... É uma história inglesa. É uma história que as várias personagens são de nacionalidades diferentes, com idiomas ingleses diferentes. E, por exemplo, na dobragem houve a atenção de que cada personagem tivesse o sotaque do sítio. Sim. Ou seja, há um nível ali de detalhe. E, por exemplo, eu não sei se vocês viram aquele anime que saiu agora, que saiu tipo ano passado, que era de gangsters. Que agora, era tipo 91. Chamava-se 91 aquilo. 91, 91, sim. É isso. Por exemplo, esse é daqueles animes... eu vi. Por acaso gostei bastante desse. Mas, portanto, esse é daqueles animes que, devido ao tema que é um tema de gangsters e que não é um tema japonês, aquilo bem dobrado em inglês ou na língua onde seria suposto ficaria muito melhor. Lá está. Depende sempre do contexto como estás a fazer. Por exemplo, Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist baseia-se na Europa.
não se passa na Europa, mas nós vamos a ver que baseia-se nas guerras mundiais. É um pouco como transformar Dead Note. Nós todos conhecemos em Tóquio. Isso, e depois de repente tens um Dead Note que se passa na América. Chama-se a adaptação da Netflix. Sim. Eu não o vi todo, portanto também não posso opinar muito sobre a questão. Eu vi, custou-me, mas vi. Eu não foi por não querer, foi porque eu começo a ver uma coisa e depois passo a ver outra e depois passo a ver outra e a primeira fica para trás. Acontece. David, não queres falar? Depois eu volto a mim. Pá, a única coisa que eu acho é... Tudo bem, nós até podemos ir trocando entre animes em inglês ou em japonês. Mas depois que nós passamos para o japonês, acho que deixamos os outros para trás. Só vemos se for alguma coisa que não haja em sub. Porque assim que nós conseguimos o original... Eu vou só dizer 2 animes, pronto, sem ser o bacana, que eu acho que o bacana, eu acho que a malta deve ver mesmo em inglês e não em japonês. Isto é daqueles que eu por acaso piso um bocado o pé, porque eu acho que porque eu vi em japonês e vi em inglês, e em inglês é melhor, na minha opinião. E há mais 2 outros animes que aí está, que são animes específicos que funcionam devido às características do anime em si, que é o quê? Como eu disse, normalmente os portugueses e a indústria americana e a inglesa, como têm menos atores, animes que tenham poucas personagens às vezes podem ficar geniais. E 2 animes que eu vos consigo recomendar, que não sei se vocês já viram, mas se algum dia chegarem a ver estes 2 animes, eu digo-vos, não vejam em japonês, vejam em inglês, porque é melhor. Que é Haruhi Suzumiya, não sei se conhecem, a melancolia de Haruhi Suzumiya. Não, mas parece-me um romance. Não é uma comédia. É uma comédia bué da conhecida. Até tem aquela dança e toda a gente conhecia a porra da dança, toda a gente dançava isto. Haruhi, sim. Tu viste, Vicky? Vi partes ainda só. Ai, tristezas. Eu sou a pessoa mais triste, porque eu sei muito de pouco que vi. Mas já agora, David, mas pronto, este anime, pronto, que é muito conhecido, é quase tipo não é quase, é um clássico em termos da sim, ele saiu ao mesmo tempo que Lucky Star, praticamente, e eles tornaram-se tipo... O Lucky Star saiu tipo um ano depois. Para mim, a nível de tempo, espaço e tempo, é quase tudo a mesma coisa. É porque ela passou esse ano a trabalhar, portanto onde eu não estou. É assim, só não é porque o Lucky Star literalmente é do mesmo estúdio, que é o Kyoto Animation. Por isso é que eu estou a dizer, porque eles são lá tarde e sei mais ou menos na mesma altura. E eles tornaram-se muito populares na altura. Mas, por exemplo, este anime, como só tem 5 personagens, assim, tem mais do que 5 personagens, mas tem 5 personagens principais com que passas a maior parte do tempo, que é um clube e são tipo este grupo de 5 amigos. Sim, é o mesmo género que Yoka. Yoka. Sim, exatamente, é o mesmo género que Yoka. Só que numa história diferente. E este, por exemplo, o que fez-me decidir ver em inglês ou ver em japonês é porque eu quando decidi ver este anime, eu sabia que tinha muitos monólogos. Tipo, a personagem principal, o anime passa muito tempo dentro da cabeça da personagem principal e é muito narrado pela personagem principal. Ou seja, eu precisava que a voz fosse fixe. A voz em japonês é fixe. Mas a voz em inglês para o gajo é perfeita. Eu não consigo ver outra pessoa a fazer, por exemplo, este gajo. E quem me pergunta, quer ver isto? Eu digo, vê dobrado em inglês. É muito melhor. É daqueles pequenos casos, estás a ver? Com o facto de conseguires perceber o que eles dizem e o caso de ser reduzido permite com que fique fixe. E outro anime sem ser este, que eu também digo, vejam em inglês. Este aqui talvez um bocadinho mais controverso. Para mim é Cowboy Bebop. Não sei se vocês viram. Eu também ainda só vi partes na Netflix. Também só vi um bocadinho. Eu tenho esse problema. A Netflix depois tem muita coisa e eu acabo por ver aos bocados. É aquela coisa, não quer parecer aquele gajo elitista de anime. Quer dizer, vocês não viram os clássicos. Eu não vi muito clássico. É assim, vi algo... É assim, eu também não vi. Eu não vi os mainstreams porque quando eu comecei a ver animes, os mainstreams já iam em 100 e tal episódios. Isto não é um clássico para nós. Eu própria comecei a ver Fairy Tail quando Fairy Tail ainda ia para aí. Fairy Tail saiu quando? Eu nunca vi Fairy Tail. É um dos mainstreams. Estás a ver? Como é que é possível de não veres um clássico? Não é um clássico. Já viste Naruto e Bleach? Já. A sério? Sim. Eu vejo todos os mainstreams. É assim, mainstream, eu só não vi One Piece. Peço desculpa, mas são tipo 1000 episódios. Eu tenho amigos meus a insistirem para ir ver One Piece. Há anos. Basicamente há tantos anos como eu estou no mundo do anime.
Mas na altura já tinha centenas. Agora. Agora tem bué. Basicamente, quando eu for reformada. Eu ainda estou a ver por isso. É assim, é um dia que tiveram um acidente muito grande ou uma porcaria assim. Por exemplo, Fairy Tail saiu em 2009. Começou a sair em 2009. Eu comecei a ver Fairy Tail em 2011. E eu para aí em 50 episódios. Opá, tudo bem, eu conseguia. Tal e qual como ver Fullmetal Alchemist. Agora, animes que já vão com mais de 200 episódios. E não sei o quê. Opá, eu vejo outras coisas. É assim, mainstream, que eu não tenha visto. E eu sei que isto é assim, eu não vejo isto porque eu sinto que já vi sem ter visto. Epá, e depois eu não vejo porque, infelizmente, eu já gostava demasiado de romances quando isto saiu. E tanta gente fala mal disto que eu não consigo ver. Eu nunca vi Sword Art Online. Eu vi a primeira temporada. Eu acho que falei muito perto do microfone neste precisamente porque eu agarrei, mas pronto. Já vi Sword Art, David? Já, todos. Ainda estou a ver agora o último, que ainda não acabaram de sair os episódios. Eu parei a meio da segunda, David. Como podes ver, eu sou uma pessoa que começa muito seguido e não acaba. Já que a gente já discutiu a questão dos dobragens e não dobragens... Espera aí, eu vou só dizer uma coisa sobre dobragens e não dobragens. Agora não deixo, Vicky, agora não quero. Não, é só para terminar, que é assim, as dobragens são essenciais para as crianças. Não só para as crianças. Não é só isso. Eu acho que... Eu tenho colegas meus que não gostam de ler animes e vêm dobrado só mesmo por causa disso. Porque não, é só mais aquela questão a dizer, quando o pessoal começa, as dobragens em português não devia ser tudo em inglês. Há que pensar que as crianças ainda não têm a capacidade de ver programa na língua original. Então elas precisam da sua própria língua para ver. Tal e qual como as inglesas precisam e como as francesas precisam e as espanholas precisam. Ou então eles podem fazer como nós. Esperam até serem mais velhos e vêm quando forem mais velhos já perceberem. Opa, mas é assim, se formos pôr tudo o que é animação só para quando forem mais velhos verem, perdem muito lucro. É que nós também vivemos aqui numa bolha, porque esta questão do sub... Eu não consigo pensar em ver em D'Artacão em espanhol ou em japonês. Porque eu por acaso é assim, não fiz essa pesquisa, mas eu acho que ele originalmente... mas pronto, sendo espanhol, japonês, eu não penso em vê-lo numa das línguas. Para mim, D'Artacão será sempre português. Assim como Tom Sawyer. Ou a Heidi, ou a Abelha Maia. Mas isso é porque tu és de outra geração. A geração que veio depois já viu, se calhar, isso assim, de outra maneira. A geração que vem depois vê a Patrulha Pata em português. Ou Nodi. Eu não sei o que é Patrulha Pata. Não é da tua geração. O Nodi já não é sequer da minha geração. Eu estou a andar para trás outra vez. Eu estou a andar para a frente e para trás, para a frente e para trás. Ela está a andar muitos anos. Não é só um bocadinho, é bué de anos. Sim, porque isso é atual. E estou a falar de coisas atuais agora, porque eu não sei quais são os animes atuais para as crianças agora. Eu tenho uma pergunta. E animes? Em chinês ou japonês? Estás a falar daqueles novos animes que estão a sair agora que são chinesas. Bué animes novos chineses. Faz-me um bocado de confusão. É assim, faz-me um bocado de confusão porquê? Porque é aquela coisa, mano, é que nós já vimos anime há tanto tempo que mesmo sem percebermos a língua, eu neste momento, se ouvir frases, eu sei mais ou menos o que é que eles estão a dizer. Mas isso é como eu comecei, quando comecei a ver dramas em coreano, foi muito difícil, até porque o coreano parecia-me francês, eu não gosto muito de francês. E o coreano parece que tem sons franceses, parecia-me francês. E custou-me bastante entrar no mundo coreano. Agora não saio dele. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é só uma questão de tipo, o japonês no início também me fazia confusão, mas neste momento, eu como já estou à vontade com o japonês, quase isso é como já tudo. O percebo, quase que já o percebo em parte, que quando eu vejo aquelas. É assim, eu acho que só vi 2 animes japonesas até agora, as japonesas, as chinesas. Fez-me um bocadinho de confusão, porque a sonoridade é muito diferente. Mas. Mais uma vez, eu acho que nós fãs de animes ganhamos uma grande tolerância a línguas diferentes. Não é assim, nós portugueses temos uma grande tolerância a línguas, porque lá está, desde crianças somos habituados a ver coisas que não são dobradas, não é tudo dobrado na nossa língua, não é? Vimos desenhos animados em português, mas também podemos estar a ver sem perceber nada e a rir-nos só das figuras que eles estão a fazer porque está em inglês, ou em francês, ou não, o raio que seja. Desculpa, eu quando era mais novo, os meus pais, para eu ver desenhos animados, obrigavam-me a ver o Cartoon Network para eu aprender inglês. Mas é para isso que serve várias opções. A questão é que tu tens de ter várias opções. Então, eu quando tiver filhos, vou obrigar os meus filhos a ver os animes em japonês.
Espanha, França... Ai, qual é os outros? Eles dobram tudo. E isso não permite. Por isso é que eles têm as dificuldades que têm. E têm também, em certo modo, a sua pronúncia sempre fincada quando falam outras línguas. Na minha opinião. A única coisa que eu sei é que vocês estavam aqui a falar bué e eu estava aqui a curtir bué a ending do Haruhi Suzumiya. Está bem, está bem. Eu vejo isso quando começar outra vez a série outra vez. Para mim, entre animes em japonês ou chinês, vai-me dar igual. Um bocadinho ao início fez-me confusão. Mas depois dos 2 primeiros episódios... Desde que tu não digas que as línguas são parecidas... Não, parecidas não tem nada a ver. Não, mas aí está. Para ti é igual porquê? Porque não percebes o que eles dizem. Portanto, para ti chega uma altura que estar a ver de uma maneira ou de outra é igual. É aquela coisa. Eu acho que nós... É aquela coisa. Nós portugueses realmente vivemos um bocado numa bolha. Em termos desta discussão. Porque a maior parte da malta que tem esta discussão do sub versus dub são tipo os americanos, que estão habituados a ter tudo dobrado também, ou como os espanhóis, ou como os italianos, ou os franceses, e de um momento para o outro, para eles... Eu tenho um amigo meu americano, para ele ler legendas é o fim do mundo. Aí o esforço mental e psicológico que é preciso ter para ler legendas. E eu fico tipo... Porque lá está, eles não criam capacidade. A China também dobra tudo. E o Brasil também dobra a maioria. Não, porque lá está, eles depois não criam a capacidade de fazer multitasking. Ou, claro que se eles têm tudo dub, eles só precisam estar a olhar e a ouvir. Eles na realidade fazem o que eu faço muitas vezes quando estou a trabalhar, que é, tenho a série em inglês a dar e não preciso estar a olhar porque estou a ouvir. E percebo o que é que está a acontecer. Agora, obviamente, que se eu estiver a ler legendas, tenho que estar com atenção. É assim, eu já vi animes em inglês, só que depois aborreci-me de ver em inglês porque eu depois desisto de estar a olhar para eles. Posso estar a mexer no telemóvel ou alguma coisa e acabo por não estar tão... E acabam por perder... Eu agora vou citar aqui uma cena da internet que é... Acabam por perder momentos cinematográficos espetaculares. Ok, também é uma coisa verdade, que é, por exemplo, quando tu só estás a ver a animação, eu ligo mesmo muito à questão da animação. Pá, mais uma vez, pronto, o facto de também trabalhar em cinema faz com que eu esteja um bocadinho se calhar mais atento a isso. Não, eu também gosto da animação por causa disso. E de vez em quando eu vejo algumas coisas dobradas, coisas à toa, quando vejo pedacinhos de coisas dobradas, e de vez em quando dou por mim a olhar só para a animação, não perco tempo a ler nada, e começo a ver que Pois, eu estou a olhar para um still frame para aí há 30 segundos, em que só a boca é que mexe. Olha, porque o resto nada está a mexer. Os países que dobram tudo é a Alemanha, a Itália, a Espanha, o Brasil, a China, a Índia. E falta aqui a França. Eu também tenho a certeza que a França dobra quase tudo. Já sabem, quando tiverem crianças, começar logo a habituar a ver animes em japonês, com sub, que é para poderem... Oh meu, se algum dia tiver um filho... Quer dizer, vocês os dois já deviam ser pais, não é? Não sei o que é que vocês estão a fazer. Uma carreira. E tu, Nova, qual é a tua desculpa? Eu já desisti da carreira, eu agora estou à espera do momento certo. Filho, mostra o teu filho Shin-Chan, meu, está tudo bem. Não, mas isso é horrível. Tem piada, desculpa, eu em criança gostava daquilo. Eu não falei no podcast passado sobre Shin-Chan, não é, para mim, não é infância. Quando eu já estava no ciclo, portanto... Vocês já devem ter feito aquele exercício com a certeza, que é voltar a pesquisar animes em português e... Eu pelo menos fiz esse exercício, que é de todos os animes que eu via quando era pequeno, em português, Sakura, Doremi, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, a única que não é insuportável hoje em dia, mesmo Sailor Moon em português é insuportável. A única que para mim aguenta-se e que tem alguma qualidade é Pokémon. Para mim todos eles têm qualidade. A questão é que, por exemplo, eu falei... Tu reviste? Eu vejo todos. É assim, pronto, e Dragon Ball, vá, mas mas Dragon Ball tem muito fator de nostalgia. Na minha opinião. É nostalgia, é assim, Dragon Ball eles conseguiram, vamos fazer o podcast todo sobre isto, mas pronto, eles conseguiram pegar no pouco que tinham e transformá-lo em algo português. Mas por exemplo, Sailor Moon em português é insuportável, meu. A voz da Usagi, eu nem sei como é que ela se chamava em português. Como é que ela se chamava em português? Foi um bocadinho puxada aí. Tinhas a Usagi um bocado histérica. A Usagi é insuportável ver aquilo em português. Tinhas a troca de géneros nos gatos. Mas mesmo Sakura, vocês alguma vez voltaram a ver Sakura em português? Sakura também é insuportável. Eu não queria entrar muito no pormenor dos eu gostei de Sakura em português porque eu não me lembro, a maior parte. Em português. Esse é o Dragon Ball, porque eu fui revendo, lá está. Mas, por exemplo, Nova, tu viste Sakura em português? Yeah. Lembras-te? Claro. Que no meu tempo era Sakura a caçadora de cartas. Tudo bem, mas a miúda era insuportável, meu. Não. Lá está.
as vozes femininas conseguiam ser um bocado demasiado agudas. Sim, eles abusavam. Não é que, vamos dizer, as crianças não sejam histéricas. Está bem, mas... está bem, mas é diferente. Por exemplo, o Pokémon... Mas é o que eu estou a dizer. Pokémon, eu ainda hoje consigo ouvir a dobragem de Pokémon em português e não, sem me sentir tipo todo cringy. Mas a questão é que também são idades diferentes das próprias personagens. Não sou nada. O Ash tem eternamente 10. Então, e o Zaggy foi dos seus 14 até aos... Então, e é mais histérica. Eu, na altura em É que saiu a Sakura, a caçadora de cartas, basicamente eu estava a ver aquilo tudo em português e a minha mãe só dizia... Era isso, e o Dragon Ball também. Estou farto de ouvir a voz desses gajos. É só gritos, é só gritos. É assim, mas nunca Dragon Ball é, não é? Pronto, senão... E na Sakura não é a gritos, mas a voz era tão aguda... Isso é como verem o japonês. Que fazia confusão. Ainda hoje, os meus pais, cada vez que eu estou a ver anime, os gajos não toleram muito bem os japoneses. Mas olha que eu quando estava a ver animes no quarto, e ficava com a sensação que as pessoas podiam pensar que eu estava a ver porno. O quê? Em japonês. Elas às vezes exageram nos sons que fazem. Está bem. Sim, não é verdade. Falas das é verdade, dobragens portuguesas, mas os próprios japoneses, quando são as mulheres, não têm que estar a fazer voz dos protagonistas que têm 10, 12, 14, 15, 16 anos. Todos os outros protagonistas que são vozes de mulheres, na realidade em japonês, as personagens femininas, também elas, muitas vezes são histéricas. Mas a questão da histeria delas é que há os sons. Eu às vezes penso, as pessoas pensam que eu estou a ver porno, um diferente tipo de porno. Eu por acaso concordo com a Vicky, porque eu quando comecei a ver o High School D&D, eu também tive de baixar o som também achas que é um bom exemplo? Não, mas pronto, mas estou a dar um exemplo. Nem sequer estou a falar, por exemplo, do High School of the Dead, em que... Sim, porque High School D&D é muito diferente. É um bocadinho. Só não tem zombies. Não, mas elas fazem sons muito mais estridentes do que no D&D. Sim, sim. Mas elas também aí estão quase a ser mortas, é diferente. Pois, exato, por isso é que eu estou a dizer. Todos nós já passamos pela experiência dos nossos pais entrarem exatamente naquele momento certo no quarto, em que está aquela cena super ecchi a dar e tu ficas tipo, eu juro que isto é sério, eu juro que isto não é porno. Não é, nem é questão de ver, é mesmo. Uma pessoa gosta de ver as coisas com sons. E os sons parecem outras coisas. E isso acontece, não só... Eu mesmo nos dramas, tipo aqui em casa, devem estar a pensar que eu estou a ver porno. Porque... Eu vejo animes e o meu computador está virado para o sofá. Portanto, quem estiver atrás de mim consegue ver os animes na mesma. A minha mãe às vezes até diz, esse aí é muito mais despido que os outros que costumas ver. Pois, mãe, mas este é hentai. É diferente. Não, é ecchi. Não vejo essas coisas... Eu não vejo estas coisas. A gente, quando chegarmos ao podcast número 100, fica aqui a promessa. Vamos fazer um podcast só sobre hentai. Mas para isso tem de chegar ao 100 primeiro. Há um mainstream que tem que ser mencionado, então. Também há mainstreams hentais. Para já, há muito mainstream hentai. E agora estava a faltar o nome dele. Oh, caraças. O quê? O Bible Black? Não. Aquilo é daqueles que podem ser banidos, basicamente. É assim, para eu não vou falar de hentai, porque eu não percebo nada de hentai, hein? Eu não sei, não conheço, nem sei o que é que isso quer dizer. Hentai quer dizer pervertido, não é? É só isso que eu sei. Viram hentais dobrados. Se eu antes não sabia o que eram hentais, quando for a vê-los dobrados. Não, e tu, David? Alguma vez viste hentai dobrado? Não. Então pronto, pessoal, pesquisem. Porque é de cagar a rir, sinceramente, porque tu notas que eu acho que tu notas aquilo é paródias, na realidade, se calhar. Tu notas bem que eu já estou um bocado numa de paródia. Não, mas pronto, isto da questão de animes banidos pode ser um tema do futuro. Para nós chegarmos ao 100 é preciso nós termos comentários positivos na nossa página. Portanto, não se esqueçam de quando ouvirem o podcast de irem lá dizer qualquer coisa. Não falaram disto. Olha, a minha opinião é esta. Digam qualquer coisa, ajudem-nos também. Às vezes faltam-nos palavras. Também podem dizer assim, vocês têm umas vozes horríveis, parecem a Uzagi. Também não me importo. Ou então dizer que o meu gosto pelo clanado é pretencioso. Eu durmo bem à noite com isso. Aceitamos qualquer crítica e qualquer apoio que vocês queiram dar. Se alguém perdeu o tempo para nos ofender, para mim já considero uma vitória. Sim. Estava a dizer que as produções, as nossas, são bastante boas. Mesmo que hoje em dia pareça que as dobragens são horríveis. Porque nós, em crianças, não tínhamos essa percepção. E achávamos tudo muito bem. E achávamos tudo muito bem. Mas eu comparando mesmo, antigamente,
com agora, eu acho que o problema em si são os bonecos que existem e não as dobragens. É porque se assim, as dobragens da Disney são sempre boas ou são maioritariamente boas em português. Muitos dos atores que fazem as dobragens para os filmes da Disney fazem dobragens para séries, para desenhos animados. Não fazem nada. Não fazem nada. Tu não encontras o Luís Raposo a fazer dobragens para desenhos animados sem ser filmes. O José Raposo? Desculpa, é o José. Eu disse o Luís, peço imensa desculpa. Não encontras o José Raposo assim. a fazer dobragens, por exemplo. O José Raposo é incrível. Não encontras o Feist. O Feist fez Dragon Ball porque calhou. E fez muitos outros. Não, é assim, não fez não. De só vozes, acho que não. Só vozes não. Cantou, por exemplo, a música do Pokémon. Tem tanto separador aberto, horrível. Não, mas por exemplo, cantou a música do Pokémon. Não, é assim. Ele fez Power Rangers, Dexter's Lab. Dexter's Lab, isso é recente. Dobrado em português só pode ser recente. Mas está aqui. VeggieTales, não faço ideia do que é. E Biker Mice from... é os motorratos. Motorratos. Oh meu Deus, motorratos. Isso, já estou antigo. Pronto. Lá está, não é só Disney e não é só anime. A Cristina Cavalinhos fez também o laboratório do Dexter, Recreio. E fez Fairy Tail, acho eu. Fairy Tail agora, Bakugan. E depois outra vez a Sailor Moon. Sim, é ok. Impossible, blá 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 blá. Sim, essa fez alguns. Sim, essa fez alguns. E também fez a Bela e o Monstro. Mais uma vez, Disney não conta. É assim, mas basta tu ir ao Panda e veres 1h30 de Panda e vais ver 3 episódios de 3 séries e vais ver que as 3 cenas têm tipo os mesmos 5 gajos a fazer as 3 séries. Então, epá, eu não sei, por isso é que eu não quero entrar muito no assunto, porque na realidade não sei, que eu já não vejo Panda. Não sabes o que perdes. As minhas primas veem morangos com açúcar quando não sei se é no Panda, se é na TV e ficção. Acho que é no Panda. Mas pronto, pessoal, olha, nós conseguimos encher um podcast inteiro só com este tema, já viram? Porque isto é muito, eu acho que isto é muito para debater, mas também depende muito. Eu não queria entrar muito porque eu não sei muito, não é? Sim, não vi muito e não me lembro muito das dobragens antigas. Eu não posso, lá está, não falando de Disney, eu não posso falar muito mais. Posso falar da dobragem brasileira de Totoro. O que é que eu me lembro da dobragem brasileira de Totoro? Estava muito boa, na minha opinião, de criança, porque eu, há 10 anos, há mais de 10... Já voltaste a rever? Em brasileiro não, porque voltar a rever. O meu leitor VHS pifou há mais de 15 anos. É verdade. Doraemon, Ninja Hattori e outros animes eram espanhol. Eu vi-os em espanhol. Se eu vi agora em japonês, não vi. Também me lembro de ver o Doraemon em espanhol. Mas por acaso, ainda hoje acho que ainda dá Doraemon às vezes, mas acho que agora já é tudo dobrado em português. Agora já está praticamente tudo dobrado em português. Tal e qual como o Cartoon Network, que agora está em português e tu, se quiseres ver em inglês, tens que mudar a definição. Se por acaso tiveres essa sorte de poder mudar a definição. Bem, pessoal, acho que chegamos ao fim mais um podcast que a gente fala que nunca mais acaba. Se acharam que as nossas opiniões foram horríveis, não faz mal. É aquela coisa, pedimos desculpa se eventualmente este podcast, as nossas opiniões andaram um bocadinho mais a divagar. Eu só divaguei. Eu aqui fui uma folha no rio. Andei a pairar. Eu não disse nada exatamente contextual. Eu só continuo a dizer, as dobragens são necessárias. O nosso país talvez precise um bocadinho mais de afinco na questão e não recorrer só aos veteranos de Dragon Ball e da Disney para fazer boas dobragens e ensinar realmente, aprender um bocadinho com os japoneses e ensiná-los a... Na realidade, as emoções não estão a ser vistas, então eles têm que pôr a emoção toda na voz e não é com histeria. Exato. Mas pronto, é aquela coisa, malta. Não se esqueçam, se forem ver Cowboy Bebop, sigam a minha recomendação. Vejam em inglês, acreditem, é melhor. Mas não fiquem assustados se o boneco continuar a falar. Exato. Badá. É tudo o que eu tenho a dizer, é isso. Foi giro, malta. Não se esqueçam de deixar comentários na nossa página e ideias para os nossos próximos podcasts. Sim, como vocês veem, se calhar nós não temos assim tantas ideias, então vamos recorrer ao que os seguidores dizem. De qualquer maneira, deixem comentários, deixem opiniões, deixem coisas que queiram ver discutidas, porque nós encontramos sempre tempo para discutir o que vocês queiram. Muito obrigado, pessoal. Amigos, despeçam-se dos nossos ouvintes. Sendo nude. Adiós, sayonara, já matar. Já está, já. Já matar? Já está, ela está a dizer que já está. Sim, porque sayonara é Deus, como se eu nunca mais os fosse ver. E já matar é tipo até breve.